Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Pacheco e você está no meu canal Bate-Papo Espiritual. E hoje eu estou aqui para falar de um ritual, de uma cerimônia de ayahuasca de 12 horas, na qual eu participei e quero trazer informações a respeito desse processo. Vem comigo. Então, eu quero contar o que me levou a participar desse ritual. Esse ritual de 12 horas, feita pelo Instituto Nova Esperança, primeiro, porque seriam 12 horas. O segundo fato era que era um ritual que iria trabalhar dentro de uma egrégora ubandista, nas 7 linhas, trazendo 14 orixás. Então, como eu estou me estudando e me entendendo como médium, este momento seria uma oportunidade para me conhecer melhor junto com a espiritualidade. Além de tudo, nessa cerimônia foi permitido trabalhar a incorporação, então as pessoas só não podia, que era a regra da casa, e eu concordo, dar consulta, mas as pessoas poderiam, nas suas incorporações, bradar para que, dependendo da entidade que se manifestasse, bailar, enfim, fazer as suas manifestações, mas dentro de um ambiente controlado. Então, eu achei interessante isso, porque dá abertura para a gente entender mais a nossa relação mediúnica junto com esses guias, junto com esses mentores, né? Além de tudo, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse ritual era o fato de que o cipó que foi trabalhado, então eu gostei muito de ver que o dirigente trouxe vídeo mostrando que ele acompanhou o feitio dessa medicina, então isso demonstra uma responsabilidade da casa, e essa medicina que foi feita, que eu vou trazer o vídeo aqui, que vocês vão ver logo mais, como que foi esse processo da parte da produção da medicina, da ayahuasca. E além disso, né, além de estar com esse cipó de 40 anos, a medicina que eles estavam trabalhando lá, que foi dito que seria trabalhado, seria a medicina 10 por 1. E eu, Ellen, como estudiosa, junto com a medicina da ayahuasca, eu já consagrei medicinas com graduação maior, então de 15 por 1, né? Mas sempre com intuito não experimental, mas sempre na questão empírica do estudo mesmo, estudo empírico, né? Havia em mim uma preocupação quando o dirigente postou que ele criou um grupo no WhatsApp, e aí, faltando alguns dias, ele disse que a medicina seria 10 por 1, surgiu uma preocupação, porque como eu estudo a medicina da ayahuasca, quanto maior é a graduação, maior e mais intensa é a imersão. Para quem é novato, essa medicina é muito puxada. E eu, particularmente, não recomendo medicinas de graduação alta para quem é novato, para quem está indo de primeira vez, porque ela puxa muito e, dependendo da pessoa, ela chega a dar apagões. Então, a pessoa, em vez de lembrar o processo pela qual ela passou, ela simplesmente apaga a memória dela, porque a glândula pineal dela não está acostumada com essa ativação de maneira intensa. Então, é uma questão mais científica, sabe? Química da própria medicina sobre o nosso corpo. Então, eu tinha essa preocupação, porque também sabia que neste ritual de 12 horas estaria indo pessoas de primeira vez. Também não recomendo para um ritual de primeira vez
que a pessoa pegue justamente um ritual de grande extensão, porque é um ritual muito cansativo, principalmente quando se permite incorporação. Mas depois que eu contar todo o que aconteceu nesse ritual, entre tudo que aconteceu, todos saíram bem. Mas são algumas precauções e algumas recomendações que eu deixo aqui para que a pessoa vá, mas vá com mais cautela, numa medicina com uma graduação mais sutil, que permite você estar mais em estado de consciência durante o seu processo e que possa estar analisando de forma analítica aquilo que você tem que desapegar, curar, trabalhar em si, ou até experienciar em questão de conexão espiritual. Mas, enfim, lá estávamos nós, e quando fui para esse ritual, o que eu achei interessante foi que quando chegou lá, não havia somente essa medicina com graduação 10 por 1, também tinha 2 por 1 para os novatos. Então, nisso eu quero parabenizar o dirigente por esse zelo, por essa preocupação, porque como ele só anunciou no grupo a 10 por 1, eu fiquei realmente preocupada. Mas depois, quando chegou lá e ele disse que para os iniciantes seria 2 por 1, por conta desse trabalho, para aqueles de 2 que já fizeram 2 a 3 consagrações, ou que estavam meio relutantes, a 5 por 1, e para aqueles que gostariam de fazer uma imersão mais profunda, a 10 por 1. Então, tivemos essa variação de graduação de medicina da ayahuasca. Então, eu fiquei tranquila nesse quesito a respeito. Bom, então esses foram os motivos, além de que esse ritual também foi um presente que recebi da minha tia, que também consagra a ayahuasca, também está nesse caminho. Então, juntou o útil com o agradável, então foi uma experiência, um presente, e foi esse conjunto de informações a priori que me instigou a querer participar dessa cerimônia. Bom, vou falar rapidamente um pouco sobre o Instituto Nova Esperança. O Instituto Nova Esperança é um instituto que tem em São José dos Campos, que esse instituto é da cidade de São José dos Campos. Ele é uma variação de um outro instituto, que se chama Instituto Vale da Luz, onde o dirigente de lá, chama-se Haru, estava com esses outros dois, esse casal, que na época estavam lá com ele como parte da firmeza, que tem casas que chamam de cuidadores e tem casa que chamam, ao invés de cuidadores, de o pessoal da firmeza, né? E nessa casa chama pessoal da firmeza. Então esse casal fazia parte da firmeza e esse dirigente chegou e falou que após tantos anos eles ali auxiliando dentro do Instituto Vale da Luz, que agora estava na hora deles trilharem o caminho deles. Então esse dirigente, e eu acho isso muito notório, um dirigente reconhecer nos seus próprios, no seu grupo de apoio, reconhecer que a pessoa está preparada para que ela possa ser mais um portal de cura ali para as pessoas, né? Então ele ajudou ali aquele casal abrir o seu instituto, o CNPJ, que se faz necessário, e eles passaram a desenvolver um projeto onde, com 30 pessoas, consagrando a ayahuasca por um determinado período de tempo, somente com esse grupo, fazendo um trabalho, porque agora esse casal, eles trabalham não só com terapia, mas ela é psicóloga, então trabalha junto com isso um trabalho com psicóloga, junto com a medicina da ayahuasca, para pessoas com dependência química, depressão, ansiedade, mas é um grupo fechado, onde existe muitas práticas, muito estudo, muito treino, então a pessoa não fica ali por si só,
né? Eu vou para ayahuasca, não, a pessoa ali, quando ela entra nesse programa, existe uma estrutura, uma dinâmica que a pessoa tem que praticar para que ela mude hábitos, condutas e comportamentos e também com isso ela consiga sair desse quadro na qual ela se encontra. E essa consagração de ayahuasca que eles fazem a cada 3 meses, tanto que o próximo agora só em janeiro. Então, não é. E a consagração deles, por exemplo, esse que eles fizeram, é uma consagração onde a espiritualidade passaram como para eles, né, como orientação, que não era esse dinheiro que eles recebem, né, que é o dinheiro da troca, era para ser totalmente revertido para esse projeto, porque esse projeto ele não tem custo para as pessoas que vão lá consagrar, vão trabalhar. Bom, a minha preparação, como já estou indo, daqui mais ou menos daqui 4 meses que nós estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, daqui 3 meses. Daqui 3 meses eu vou estar fazendo 6 anos nessa jornada consagrando a medicina da ayahuasca, e nesse tempo realmente eu vim me estudando. Tive muitos aprendizados com a medicina, de forma que eu vim por questão de estar dentro de um quadro depressivo, e no meio desse caminho eu encontrei um vazio que vou trazer em outros vídeos para quem também está passando por isso, para a gente conversar, afinal é um bate-papo espiritual. E aí eu tive que fazer meu ano sabático, tirar, para poder me entender o porquê que veio esse vazio, e com ele a sensação que eu tive que a depressão voltou. Então tive que me retrabalhar e entender o que a Ellen não estava fazendo, e intensificar os meus estudos, e intensificar estudos onde esses estudos, obviamente, a pessoa central da análise era a minha pessoa. Então, ou seja, eu buscando me conhecer. Mas eu não fico amparada apenas nas informações do tipo, meus guias, meus mentores falam isso para mim, fulano de tal, que é dirigente de tal casa, entendeu? Passou essa informação e eu sigo a risca. Não, eu gosto de estudar um leque muito amplo de informações, mas obviamente informações que sejam irrelevantes pelo processo pela qual eu estou passando. E mesmo estudando essas informações, eu ainda filtro e vejo aquilo que realmente ressoa comigo, né? Então, nem tudo que eu estou lendo e vendo ressoa com a minha verdade. Então, por exemplo, tem algumas informações dentro da doutrina do Telemann que eu acho conveniente, mas nem tudo convém. Então, trago essas informações de Kabbalah, estudo, mas eu tento entender como isso agrega a pessoa Ellen. Estudo os livros de Helena Blavatsky, mas também dentro da filosofia. Então, vejo o livro do Paracelso, por exemplo, que traz a respeito do poder da voz. Então, eu vou trabalhar, fui entender isso, ou seja, como fazer dentro de mim não depender somente da medicina da ayahuasca, mas como trabalhar outras formas de conexão, ou seja, trabalhar essa expansão da consciência, assim como a respiração pranayama, e, enfim, muitas palestras que eu gosto de assistir, palestras com a Helena Blavatsky, mas também tem umas psicólogas que também trabalham dentro desse campo da neurociência.
Então, eu gosto muito, se não me engano, acho que é a Andréia Drummond, gosto muito da Ana Beatriz, que trazem informações reflexivas a respeito da gente, não enquanto expansão de consciência, mas autoconhecimento. E todas essas bagagens de informações, que não é de agora, que já faz tempo, porque eu tenho o meu dia a dia, tenho a minha rotina, e dentro disso eu tiro um tempo para estudos, e com essa base, entendeu? Que tem me amparado e me conduzido para me entender melhor, e principalmente dentro de um ritual como este. E eu estou contando tudo isso porque vocês vão ver que essas informações que eu estou passando agora fizeram muita diferença para a minha pessoa nesse ritual de 12 horas, né? Então, esse preparo do conhecimento foi importante. O dirigente da casa dentro do grupo, ele postou informações que, como a gente ia trabalhar 7 linhas e ia trazer 14 orixás, então ele foi apresentando ao longo de 2 semanas esses orixás, essa informação básica, para que as pessoas não só tomasse ciência da egrégora que ia estar sendo trabalhada, mas que também fossem buscar mais informações a respeito disso. Mas eu já venho de um quadro de estudos, ou seja, já estou nesse caminho de estudos, então eu, de certa forma, já conhecia a boa parte dos orixás, mas não todos, mas já conhecia boa parte deles. Muitos, eu já venho trabalhando estas consciências, essas energias, esse campo frequencial, né? Já venho trabalhando isso no meu dia a dia, ou seja, como isso funciona, ou seja, como mamãe e manjar, como essa consciência, entendeu? Ela atua no meu campo energético e no meu dia a dia, como eu posso estar trabalhando com ela e participando, ou seja, trazendo isso para a minha vida. Então, esse trabalho dentro da prática, ou seja, indo para a prática, porque eu gosto de ler e estudar, mas também gosto de praticar, entendeu? É onde vai muito de encontro também a respeito disso, de ensinamentos que eu aprendi com a Ordem Rosa Cruz, com livros da maçonaria. O meu pai, que hoje já não é mais vivo, mas ele era maçom, então trouxe muito conhecimento também dentro dessa área, e tanto a maçonaria quanto a Ordem Rosa Cruz, a MORC, ela traz também conhecimentos, mas eles visam muito a prática de você como seu próprio alquimista. Então, eu tinha esse conhecimento, e desde que eu entrei para a Ayahuasca, eu efetivamente coloquei tudo isso, passei a colocar isso em prática. Não de maneira intensa como estar agora, porque no começo era mais informação, e agora é informação mesclado com prática. Então, isso permeou o preparo em relação a conhecimento para ir para esse ritual, para vocês entenderem um pouco da minha bagagem de conhecimento. Outro preparo, mas já é algo que eu já faço no meu dia a dia, é a questão da alimentação, a questão da mente mesmo, de manter. Então, nos meus últimos 2 meses, tem sido muito intuído, e eu tenho me colocado a trabalhar na questão de realmente silenciar a cabeça, ou seja, não adianta só a gente falar, tem que praticar. Então, eu comecei a tirar alguns minutos, mas não é alguns minutos de pai, tirei 1 minuto para fazer 1 minuto de silêncio com a minha mente, não, de ficar cerca de 1 hora, dependendo da situação, da circunstância, até mais tempo, mas justamente para que eu passasse a ouvir mais o que eu tinha que ouvir sobre mim, dentro de mim, enfim, com meus guias, meus mentores, etc. e tal. Então, esse preparo já vinha acontecendo, e então é uma coisa constante.
que é diferente de muita gente que só se prepara para o ritual. Vai ter ritual, eu vou me preparar. Eu coloquei na minha cabeça que o ritual é todo dia, então a gente tem que se preparar todos os dias. E isso fez muita diferença para mim, para eu, Ellen, né? Então, a questão de uma alimentação mais equilibrada, isso não isenta de às vezes, a gente discute que eu tenho a minha noiva, às vezes a gente discute essas coisas, acontece, normal. Mas hoje em dia, a forma como a gente olha, trata e se relaciona mudou muito, porque hoje a gente já tem um outro olhar sobre essas questões e sobre o que isso abre de portais. Então, foi muito. Então, assim, o que eu quero dizer esses preparos que geralmente falam, vamos fazer preparo de alimentação, preparo fazer aquela dieta mental, de esvaziar a mente, de não entrar em questões de conflito, isso já é uma coisa mais recorrente aqui. Então, já é uma prática, já que já colocamos no nosso dia a dia, independente se tem ritual ou não. Né? Então, a única coisa que realmente eu tive que me atentar mais para este ritual foi a questão da intimidade, por questão de troca de energia ou de você ficar com o campo energético da outra pessoa. Então, foi mais nessa questão. Então, sobre o preparo meu, então, foi essa parte. Vamos. Consagração. Depois da defumação, foi então orientado quem queria consagrar qual medicina, qual graduação do quê, e aí formou-se as filas para se consagrar. Consagramos, cada um vai para o seu lugar, enfim, e a gente tem que aguardar que a medicina da ayahuasca ela não faz efeito imediato, você precisa aguardar um tempo. Então, fiquei naquele tempo de aguardo. Só que tem uma coisa que é interessante que eu quero trazer, são 2 pontos. Como o Instituto Nova Esperança, ele é uma derivação, não vou falar que é uma derivação, mas são filhos que vieram da casa do Instituto Vale da Luz. O Instituto Vale da Luz, quando ele faz os rituais de ayahuasca deles, eles costumam, em alguns intervalos de tempo, parar toda a música e trazer orientações, informações que agreguem as pessoas para entenderem a egrégora e trazer algumas orientações, enfim, para as pessoas. É a forma como o Instituto ele se propôs a reger. E, estando no Instituto Nova Esperança, eles também trouxeram isso. E o que foi interessante? Que para cada orixá apresentado, eles traziam um áudio explicativo, mais curto, sobre aquela entidade. Ou seja, quem não ouviu no grupo sobre esses orixás, aqueles que não se propuseram a estudar, naquele momento estava sendo aberto uma parte onde vinha-se esta informação. E essa informação veio com os áudios, que na verdade são de vídeos, né? São áudios extraídos de vídeos, do Alexandre Comino, que é um umbandista espiritualista, porque ele trabalha a Umbanda, mas com esse olhar mais universalista, mas sem mudar a teologia, né? A teologia umbandista. E então ele trouxe vários áudios do Alexandre Comino falando cada hora do orixá ou de uma entidade, né? Ou de uma entidade em específico. E isso foi interessante porque, ao mesmo tempo, como é um ritual de 12 horas, dá um certo fôlego e um certo entendimento pelo que você vai passar, né? Você não era pego de supetão do tipo, nossa, que entidade que é agora? Para quem já vem estudando, pelas músicas e tal, já entende ou já começa a sentir as vibrações e
tudo bem, mas para quem é novato, para quem é de primeira, que não se conhece nem com a entidade, quanto mais a si mesmo, então essas informações se tornam relevantes até para ela saber o que ela vai encontrar logo pela frente dentro do seu processo. Diante disso, vieram-se as experiências que vou compartilhar a partir de agora. Uma coisa interessante é que nessa semana também que antecedeu, eu vi num vídeo, porque como eu disse, eu gosto muito de assistir vídeos enquanto eu estou fazendo meus projetos, por conta que eu tenho um escritório de arquitetura e design de interiores, então enquanto estou fazendo meus projetos, dependendo se é o projeto na parte ilustrativa, que é mais realçar acabamentos, eu me permito colocar um audiobook para ouvir, e eu gosto de ouvir esses audiobooks. E uma palestra que eu estava ouvindo era do Rex Thomas, que ele também tem um instituto de ayahuasca, e ele trabalha a consciência além da Matrix. Também vou deixar o vídeo dele aqui. Esse vídeo não é do instituto dele, mas é uma entrevista que ele deu no Paranormal, o canal é Paranormal Experience, e essa entrevista, ele falou uma coisa que fez muito sentido nesse ritual. Ele falou, a casa, o instituto, ele pode fazer as suas proteções, suas firmezas, entendeu? E você pode ter certeza, se é uma casa de lei, uma casa de fé, de pessoas sérias, por isso que a gente tem que saber aonde a gente vai escolher para consagrar, pode ter certeza que as firmezas de proteção foram feitas. Porém, contudo, todavia, ele falou algo que eu já sabia, ressoava comigo, mas nem todo mundo quer falar sobre, que cada um, inclusive eu, não estou isenta, cada um leva a sua sombra, ou seja, o seu quiumba, o seu zombenteiro grudado com você. Aí você fala, Ellen, mas é feito defumação lá, e a defumação, ela vem exatamente com o intuito de que se veio para ficar. Pois é. A defumação, que são os aprendizados que a gente vai tendo, ela elimina sim formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais e até alguns zombeteiros que vão mais um pouco na onda, mas não estão tão adensados no nosso campo energético, a gente consegue com a defumação, onde é claro que você também tem que estar dentro de um propósito. Estou fazendo a defumação, mas essa defumação não é a pessoa que está te defumando, mas enquanto aquela fumaça está te rodeando, você também está ali se colocando mentalmente em processo de limpeza e pedindo para que realmente aquilo seja liberado. Ou seja, tem que ser uma via de mão dupla, porque senão não funciona, tá? Só para poder saber, para o povo não ficar iludido. Pronto, falei. Então, tira um pouco na defumação? Sim, tira. Tudo? Não, porque tem aqueles quiumbas, aqueles zombeteiros que estão ligados diretamente no nosso campo emocional, ou seja, ligado com as nossas feridas emocionais. E se a gente não fez ainda a nossa reforma íntima ou não chegou nessa parte, essa pessoa sim está ali nos acompanhando e sim adentra ali dentro. Pode incomodar outras pessoas, vai depender do médium e da casa se liberar. Por exemplo, se é um ritual de ayahuasca onde vai ter um trabalho de apometria, pode ser que então tem assim uma pessoa que pode sim absorver e captar aquele lá. Ou pessoas com baixa vibração também pode acabar pegando o quiumba e o zombeteiro do outro? Pode. Tudo isso pode acontecer no ritual de ayahuasca? Pode. Então você imagina, se a casa já é segura e isso pode acontecer, imagina se você vai num local só porque o povo está fazendo farra. Comprei ayahuasca, vou lá, vamos consagrar. Você imagina o que não... Você chega com um grupinho e sai com uma legião. Então, para isso não acontecer, é importante essa responsabilidade sobre si mesmo. Então, mediante a isso, e essa informação que também veio ao encontro do Rex Thomas, né, que ele trouxe, vamos para o ritual. Estamos lá, consagramos a nosso primeiro cálice, e é claro que a partir daí, que quando colocou já as primeiras músicas,
alguns espíritos começaram a se manifestar. E ele se manifestou numa mulher que começou a ofender, a xingar, a falar palavrão, a gritar. E aí, é claro que o pessoal da casa entra em processo de oração, de limpeza energética e traz os dirigentes e o pessoal da firmeza da casa, eles trazem os guias deles para conduzir o cidadão dali para ir. Mas para a pessoa, o que ela precisa naquele momento entender que quando houve a manifestação desse quiumba dela ou desse zombeteiro, que é o quê? Que ela tem algo que ela tem que prestar atenção dentro dela, que está alimentando e mantendo esse cidadão ali dentro do seu campo energético. Bom, houve essa primeira manifestação. Por conta dessa mulher ficar muito agitada, e eu já sabia que isso ia acontecer, afinal um ritual com 80 pessoas, ficar todo mundo no silêncio é impossível, principalmente porque a gente tem tinha bastante gente de primeira vez ou de primeiras vezes ainda ali, né, tipo, já é a segunda ou terceira vez, mas ainda tá no processo, então não quer dizer que também pessoas que tá consagrando 10 anos de ayahuasca tá isenta de não levar, e se ela não fez a reforma íntima, ela leva também, mas os de primeira é certeza, entendeu? É certeza. Então, confesso que eu não consegui entrar na força, demorei, e aí o dirigente da casa já tinha dito, antes da gente consagrar, que ia ser liberado uma dose de reforço para os irmãos que sentiram que não entraram na força, e depois ia ter a segunda consagração do cálice e a terceira ainda. Bom, passou uma hora, a mulher deu uma leve acalmada, mas eu tava começando a entrar, mas sabe que você tá ainda meio tensa por conta daquela situação, daquele campo energético, porque você tem que ficar batalhando com aquela energia, parece, né? Então, eu fui consagrar mais uma dosinha do cálice. E aí sim, quando eu consagrei essa dose de reforço, era exatamente, nós estávamos dentro da egrégora de Nanamburoquê. E foi interessante porque quando eu sentei, passou mais uns 10 minutos, aí sim, entrei na força, entrei no meu processo de miração, aonde eu me vi num local parecia uma lama, sabe manequim? Parecia que tinha manequins vivos se movendo, não era saindo, se movendo naquela lama, e ao mesmo tempo parecia uma fumaça, uma poeira meio que em cima dessa lama, assim. E aí eu perguntei, né, porque a gente vai vendo, à medida que a gente está nessa jornada com a ayahuasca, a gente vai ver que a gente tem controle da nossa mente. As pessoas têm medo de perder controle, mas não tem. Tanto que eu estava consciente que eu estava nesse plano astral, e aí eu perguntei, aonde eu estou? E aí uma voz pegou e falou, você está no mundo de Exu. E aí veio um sentir, porque eu já venho trabalhando isso, e quem já tem mais tempo de consagração e trabalho consigo mesmo, de autoconhecimento, vai concordar comigo, coloca aqui nos comentários. Se você também já está nessa fase de que já entendeu, enfim, desse entendimento. E aí falou que eu estava em terra de Exu, mas aí eu entendi, através de uma leitura energética, que eu estava com o Exu do lodo. E como eu já faço estudo, eu entendi que como estávamos dentro da egrégora de Nanã, fazia sentido eu estar de eu ter acessado essa entidade, essa consciência, esse Exu, né, dentro dessa egrégora. Guarde essa informação que depois eu vou trazer ela de volta para cá. Bom, aí a partir daí começou as minhas experiências com a ayahuasca. Aí depois de Nanã a gente entrou, eu não sei exatamente se eu estou na ordem certinha, mas entrou o povo cigano, e o povo cigano foi muito interessante, porque eu vi um ciganão, por sinal, e o nome dele, ele não falou o nome, mas a leitura energética que eu fiz
foi que o nome dele era Juanito. E aí, quando eu pronunciei o nome dele, Juanito, que ele abriu um sorriso, sabe? E fez assim para mim, né? Não reverenciando, mas fez assim com a mão. E eu olhei para mim, eu me vi com uma roupa dourada, mas eu tinha uma saia. E essa saia, por incrível que pareça, era feita de notas de R$ 100. Depois, abrindo agora um trecho, um adendo nisso daqui, toda a admiração e experiência, ela não é literal, né? Não é literal. Ela traz uma simbologia de alguma informação. Então, depois eu fui verificar na internet e sim, existe essa entidade cigana chamada Juanito, e ele trabalha com a cor dourado e azul. Então, eu fiquei bem... fiquei feliz pela constatação, e ele trabalha dentro da linha da prosperidade. Então, ver aquelas notas de R$ 100 significa que ele estava me abençoando com prosperidade. Então, eu fiquei muito encantada. Eu já estava encantada com a situação, mas vindo depois, porque as mirações é para a gente estudar depois, para a gente aplicar depois o que é nos passado, o que é nos ensinado, o que é nos orientado, os puxões de orelha, porque eu tive puxão de orelha nesse ritual. Então, foi bacana entender que eu estava recebendo essa bênção. Bom, depois disso, entrou os irês. Aí, com os irês, eu sempre tive essa... eu tenho aqui o meu altarzinho aqui atrás com meus irês. Sempre estou colocando doce, guaraná, enfim. Já tive visões de ayahuasca, na ayahuasca com irês, né? Mas não como esse. Porque esse eu incorporei. E foi interessante que quando entrou a música da Mariazinha do Mar, eu me arrepiei toda e daqui a pouco eu estava batendo a mão, eu estava batendo palma, e uma alegria, uma vontade de rir, uma felicidade, sabe? E eu achei muito divino mesmo. O pessoal do Instituto Nova Esperança, neste momento, eles tiveram uma sacada que eles passaram neste momento entregando pirulito para todo mundo. E eu estava de olho fechado ali, sentindo, batendo palma, feliz, né? E de repente falou assim, você quer pirulito? E quando falou assim, você quer pirulito? Aí quando eu olhei, eu já estava assim, eu quero, tia! E eu nunca tinha incorporado uma irê. E foi tão lindo, tão puro. Eu acho que só quem já incorporou uma irê, entende o que eu estou querendo dizer, a pureza dessa criança. E aí ela começou, que até então ela sorria, mas depois do pirulito, ela começou a falar. E aí ela pegou meu cabelo e ela falou assim, tia, você tem fita? Eu falei assim, tia, não tem fita. Ela, não tem problema não, tia, porque eu vou trançar seu cabelo. Gente, ela falava tão gostosinho, sabe? E aí ela falava, eu vou fazer limpeza em você, tia. E aí ela ia passando a mão assim no meu cabelo e depois, abrindo de novo, eu vim pesquisar para poder entender como que é limpeza de energia de irê. E fala que se ele toca na mão do consulente, porque apesar dela estar incorporada comigo, ao mesmo tempo parecia que não estava, parecia que ela estava na minha frente, passando a mão no meu cabelo, e aí falou que ela estava fazendo limpeza energética no meu campo áurico, e é assim que irê faz. Então, foi muito lindo, muito divino. E aí ela me falou uma coisa que são meus aprendizados. Ela falou assim, tia, em vez de você ficar pondo doce para mim lá onde você põe,
eu quero que você coma doce. Você tem que comer doce, tia. Mas você come doce e você tem que ficar feliz comendo doce. Que você ficando feliz comendo doce, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E às vezes a gente come sem pensar. Só come por comer. Às vezes a gente tem uma vontade, mas a gente não para apreciar. Só come muito no automático. E ela falou que não. Que era para comer doce, mas está em estado de consciência ao comer doce. E quando assim o fizesse, o sorriso ia vir e lá ela estaria. Então foi um aprendizado muito bonito, porque hoje esses guias e mentores têm me ensinado que mais do que estar aqui, nesse altar, eles têm que estar aqui. Eu tenho que fazê-los reverberar primeiro aqui, antes de reverberar aqui. Então, eu estou nessa fase de prática. Então, foi muito interessante, porque calhou de ser a mesma coisa, algo muito parecido com o dos pretos velhos, que aí entrou os pretos velhos, e aí eu fiquei ali paradinha, deu vontade de pitar o meu cachimbo, aí eu peguei o cachimbo, que eu tenho o cachimbo xamânico, e então foi liberado após o reforço, né, quem consagrou o reforço, foi liberado para poder, como que também poderia incorporar, então é claro que alguns elementos dentro do xamanismo poderiam ser utilizados, por exemplo, vai ter Exu, posso levar cachaça? Não. Posso levar charuto? Não. Posso usar cachimbo xamânico? Sim. Entendeu? Então tem umas regrinhas da casa e é importante isso até para não misturar as coisas. Então, eu estava picando meu cachimbo ali, sentindo aquela energia de preto velho, e de repente, de novo, as moças da firmeza chegaram, eu de olho fechado, e de repente eu só ouvi elas falando: você aceita café de preto velho? Que até então a única coisa que eu fiz foi manter a mente silenciada e curtir as músicas e ficar pitando o cachimbo. Você aceita café de preto velho? Mas foi a conta dela falar isso, eu senti meu corpo estremecer, dar aquela uma chacoalhadinha, e quando eu fui falar, não era mais a minha voz, era a voz do meu pai Joaquim de Aruanda, que me acompanha desde pequena, que eu tenho recordações dele, e aí ele abençoou, aceitou o café, e a gente foi tomar café. E aí ele começou a falar comigo: sabe, filha, sabe por que o preto pediu para você parar de pôr café aqui no altar, parar de pôr café pro preto? Porque o preto quer tomar café com você. Eu não quero que você tome café em pé às pressas. Eu quero que você pegue, ponha o copo de café na mesa e ponha na frente o café pro preto. E que você sente e tome o café silenciando a cabeça. E aí sim, o preto vai estar lá. E aí sim, o preto vai estar conversando com você. E assim, o preto vai estar conectado com você. Então, que foi aquele abraço de boa, gostoso. Esse foi o ensinamento que veio para mim do meu preto velho, sobre minhas condutas, eles falaram que era refinamento de forja, então era para eu refinar isso, porque de manhã eu sou muito aceleradinha, eu não sento para tomar café direito, sabe? Então ele pegou e falou: quando você for tomar café, tira um tempo para tomar o café com paciência com o preto. E não só colocar lá do tipo, eu fiz a minha obrigação. Assim ele não quer. Ele falou que assim não. Que o café dele tem que ser aquele café com um tempo para prosa de preto velho. Então, esse foi meu aprendizado com ele, muito lindo, muito divo. Ai, gratidão, adorei as aulas. Bom, o próximo que eu tive conexão, que foi interessante, e eu não sabia. Voltando só um pouquinho, durante a semana me deu vontade de comprar coco, comprei coco, o coco, sem ser o coco verde, comprei para fazer cocada, mas não mexi. Aí, de repente, trouxeram a linha dos baianos,
E eu tô lá de boa pensando, nunca tinha me conectado com a energia de baiano. E de repente eu fui projetada no plano astral, como se eu começasse a rodar, como se eu fosse um redemoinho, em cima do coco, aqui em casa. Então eu fui projetada aqui em casa, comecei a rodar como redemoinho em cima do coco, e de repente a baiana se apresentou. E ela falou: gente, minha filha, tu acha que tu começou a mexer com os condimentos por causa de quê? Ele falou assim: é eu lá na tua cozinha, te inspirando, te ajudando a trabalhar. Então, o que eu fui entendendo, porque nós somos rodeados de entidades, de guias, sim, pelo menos eu vou falar por mim, que aqui eu tenho, que eu não sabia, confesso que eu não sabia, mas tive que estudar para poder entender melhor isso, como isso funciona sem ser dentro da doutrina da Umbanda, porque tinha certas horas que eu sentia a presença da minha preta velha na cozinha, mas tem horas que eu sinto uma energia de uma elemental na minha cozinha, também sinto presença de uma cabocla na minha cozinha, mas dos condimentos eu não tinha me atentado assim. Eu sabia que existia uma presença, mas eu estava achando que era da minha preta velha. Mas eu achava que tinha algo de diferente, mas eu pensei, ok, mas eu acho que é dela. Sabe quando você não dá muita atenção com a coisa? Aí ela veio, então essa entidade veio dizer que é ela, que quando eu vou mexer com esses condimentos, tanto que ela falou, você percebeu que durante esses últimos 15 dias, a sua comida, realmente, eu comecei a colocar mais pimentas na minha comida, não sei porquê, mas a minha comida começou a ficar mais condimentada, principalmente com pimenta. E ela falou, porque eu estava lá, porque eu estou lá. Então, foi muito bacana, foi só isso que ela falou, mas eu agradeço a presença, o aprendizado, porque é uma voz, é uma energia que chega dando uma orientação como usar esses condimentos de forma a transformá-los literalmente numa medicina potencializada, porque cada condimento já é uma medicina, mas a mistura deles vira você potencializa, né? Então ela traz essa orientação nessa parte, então eu fiquei feliz de saber que então eu tenho uma baiana que me ajuda nessa parte, né? De condimentos aprendizados. Bom, e aí foi muito interessante que tinha um galo lá e chegando na hora cheia, esse galo cantou e aí estouraram fogos para trazer, porque a pólvora é ligada à energia de Exu, então soltaram um pouco de fogos lá para poder então dar a abertura e a entrada e a passagem para essa egrégora linda e maravilhosa. Bom, quando colocaram lá o Alexandre Comino falando sobre Exu, depois colocaram uma música que ela começa com uma fala falando, que ela explica sobre Exu, até aí eu estava tranquila. Quando entrou a música da Tainá, que é muito famosa, Exu! Né, do Exu, então, ali eu já comecei a sentir as minhas costas quentes e já comecei a sentir a minha mão formigar e dar uma dormência no corpo, né? E naquele momento eu senti o meu corpo inclinar para frente, meu pulso cruzou, deu uma vontade, né, de cruzar o pulso e eu abaixei. Fiquei umas 3 músicas travadas nessa posição e eu não conseguia me mexer. E foi interessante que no final da terceira música, que aí eu fiquei assim, até então eu estava pensando em outras coisas, quer dizer, pensando e depois a mente vazia, e depois eu voltei a pensar do tipo, mas por que eu fiquei muito tempo nessa posição? E aí veio aquela leitura energética, que foi, lembra que eu falei, guarda essa informação sobre Nanã Buraquê, do Exu, do Lodo?
Aí veio a leitura que eu estava incorporada com o Exu do Lodo. E aí, quando eu vim, porque o Exu do Lodo não é uma entidade que eu estou familiarizada, então quando eu vim fazer aqui os estudos, quem é o Exu do Lodo, essas coisas, posterior a esse ritual, falou que ele costuma travar o corpo. Então, olha só as coincidências que eu olho e falo. Quer dizer, não é coincidência, as constatações, né? Na verdade, essa palavra que eu queria usar, constatações. Então eu olhei e pensei, então olha só, estava com o Exu do Lodo. E aí, quando ele faz isso, ele já está fazendo o trabalho em mim. Quando ele trava o médium, ele já está fazendo o trabalho. Na sequência que eu senti que o meu corpo liberou, entrou a música dos Caveiras. E eu tenho na minha coroa, enfim, que é assim que eu me entendo, né, dentro dessa teologia, né, dentro dessa doutrina ubandista, então vou falar com os termos dentro da doutrina ubandista, então eu tenho como de coroa o Exu Caveira e a Rosa Caveira. Então o Exu Caveira se manifestou. Só que quando o Exu Caveira se manifestou, confesso que não que eu fiquei assustada, eu nunca incorporei ele, já tinha incorporado sim, mas nunca tinha feito esse nível de trabalho com Exu Caveira. E foi interessante porque aí a gente já tinha adentrado para o dia 2 de novembro, ou seja, estava no dia de finados, e ele chacoalhou tanto o meu corpo e eu não conseguia controlar. E olha que eu já incorporei e eu pensava, eu consigo controlar. Ah, não, chacoalhava tanto e daqui a pouco a minha mão começou a fazer uns símbolos. E eu só ouvi uma voz falando assim, presta atenção na mão, presta atenção no movimento da mão, presta atenção no movimento da mão, presta atenção no movimento da mão. E aí eu fiquei guardando os movimentos e aí, com base nesses movimentos, veio uma leitura que ele tinha feito no ar, o ponto riscado dele, né, que eu não vou apresentar aqui, porque não enfim, pediu para reservar e tá tudo ok, e fez o ponto riscado do Exu Caveira, e ao mesmo tempo a minha mão virou uma garra e ele começou a fazer uns movimentos que depois eu vim aqui, posterior ao ritual, né, nos meus estudos, para eu poder entender o que aconteceu naquele momento, e foi dito que naquele momento ele fez um descarrego energético. Então, quando ele estava fazendo esses movimentos, eu fui projetada primeiro, eu senti que foi o primeiro descarrego energético em mim, depois ele me projetou na minha casa, aonde fez um carrego energético no meu quarto, depois ele fez um descarrego energético na casa, e depois a gente foi lá no espaço e fez um descarrego lá com o pessoal de lá. Só que meu corpo, ele balançava muito, eu digitava muito, e eu acho que eu fiquei uns 10 minutos assim, porque depois eu fui ver o tamanho das músicas, que aí eu peguei as músicas, né, fui ver o tamanho das músicas, dá em torno de uns 10 minutos. Então as duas músicas que tocou, porque eu estou em estado de consciente, eu estava consciente, apesar do meu corpo estar vibrando, mexendo, balançando um monte de coisa, fazendo uns movimentos que dava a sensação de serem involuntários, mas ao mesmo tempo eu estava em estado de consciência. Então eu estava ciente de tudo que estava acontecendo comigo. Então, por conta disso, eu sabia as músicas e aí eu procurando, deu uma média de uns 10 minutos com isso. Bom, o Exu Caveira foi embora, eu agradeci, ele terminou, fez a limpeza dele, veio a minha Rosa Caveira e a minha Rosa Caveira veio falar, veio na verdade dizer o fato de eu estar indo na minha jornada, entendeu? Que eu estou indo bem nas minhas passadas. Tem coisas que eu preciso me atentar, que ela trouxe, que não compete aqui compartilhar, que é particular meu, eu com ela mesma, mas também ressaltou coisas pela qual já passei e que ela disse que me propor a passar por isso foi muito importante para outras coisas que vão vir a acontecer. Então ela ficou mais ali comigo, eu sentia muita vontade, eu gargalhava mais baixinho, mas era um sentimento amoroso. Eu sentia muito amor dela.
sabe? Foi uma experiência assim que. Ai, toda vez que ela vem, é a Rosa Caveira, entendeu? Enfim, ela é muito carinhosa comigo. Séria, mas carinhosa. Demais. Bom, veio a Maria Mulambo. A Mulambo, ela já se apresentou muitos anos atrás para mim, em Mirassóis. Já tive um trabalho quando eu fiz aqui em casa, que ela apareceu, mas não é uma entidade muito presente. Mas nesse ritual em particular, ela se manifestou, a Maria Mulambo, e ela falou que ela estava me ensinando, que ela falou assim, presta atenção, e lá estava tudo assim, presta atenção no movimento da minha mão, que eu vou ensinar você a trabalhar com a magia, né? Magiar objetos, como você abre portal. Então ela me ensinou a abrir portal. Então eu, Ellen, a capacidade de eu abrir aquele tipo de portal, né? Dentre outros que eu já, enfim, já trabalho, mas abrir aquele portal de magia com objetos, mas é para magiar objetos de maneira sagrada, né? Não de maneira a prejudicar ninguém, sempre trabalhando na luz. Mas foi interessante esse aprendizado, tanto do Exu Caveira quanto da Maria Mulambo, que trouxeram esse entendimento do tipo, mais do que eu, Exu Caveira, vim aqui fazer descarrego, você, Ellen, tem que aprender a emanar exatamente, sentir. E ele falava muito também, para eu sentir aquela energia, porque ele falou que eu tenho a capacidade de manifestar essa energia e desenvolver isso. E a Maria Mulambo, idem, indo nessa mesma linha. Então eu achei muito interessante, porque como eu vim desse ano sabático com meus mentores, muito trabalhando a minha ação na prática, eles também trouxeram informações para que eu continue trabalhando na prática. Ou seja, não adianta você chegar, eu vou pedir para um Exu fazer descarrego em mim. Exu, vou acender uma vela para você fazer descarrego na minha casa. Ele falou assim, não, você tem a capacidade e o potencial de você mesma fazer, mas para tanto você precisa entender e sentir onde você tem que estar com o seu campo vibracional para que você consiga entender que sim, quando você sentir isso, é que você olha e fala, ok, eu estou pronta para fazer um descarrego energético, entendeu? Então, ele me fez me atentar a esses detalhes. E Maria Mulambo também. Então, foi um ritual de muito aprendizado, realmente com essas entidades assim, foi maravilhoso. Bom, deu 1h30 da manhã, aí foi dito que a gente ia consagrar a segunda dose e também iríamos passar pela sananguinha. Mas quando foi aberta a segunda dose, chegou no meu ouvido que não era para eu consagrar a segunda dose, porque como eu tomei a dose de reforço já estava configurada como a minha segunda dose. Então não era para eu tomar, porque para o que eu estava ali me propondo dentro da minha linha de trabalho, aquela coisa toda, já estava ok. Então, isso foi muito bacana, porque eu respeito muito, porque eles sabem o limite. Eu não olho e falo assim, que se dane, eu vou tomar sim, eu vou mais. Não, eu os ouço porque eles estão comigo, nós estamos juntos nesse processo, somos um. Se eu me desrespeito, eu tô dizendo para qualquer entidade que, tipo, pode me tratar de qualquer jeito porque eu não me dou valor. E quando eu os ouço e eu respeito, eu mostro que, primeiro, que eu tenho a capacidade de entendê-los, de ouvi-los, de ouvir essa mentoria, mas, acima de tudo, respeitar e entender que eles estão ali para o meu bem, como mentores mesmos, né? Então, respeitar isso foi muito importante. Então, não consagrei a segunda dose. Bom, aí, uma coisa interessante, só para poder voltar antes do Exu, vamos voltar antes do Exu, entrou Obaluaê.
E foi interessante que quando entrou o Baluaê, eu fechei meus olhinhos, ou seja, o ritual é de olho fechado, então eu estava de olho fechado, mas é como que se o meu olho abrisse, mas não nesse plano, abrisse no plano astral o meu olho, e eu vi o Baluaê, mas imenso, e as palhas dele eram douradas, e aquilo rodava e reluzia de um jeito, só que quando ele começou a rodar, eu fiz a minha limpeza da ayahuasca. Beleza, aí fomos para 1h30, consagrei, aí falou que, aí eu pensei, vou consagrar porque eu tinha feito limpeza, né, da ayahuasca, mas aí eles falaram que não, que eu já tinha consagrado o meu segundo cálice e que eu para o trabalho que eu precisava, a medicina que estava dentro de mim era o suficiente. E eu, ok, perfeito. Bom, aí sempre eu tenho, eu não lembro depois da 1h30 até as 3 da manhã, eu não lembro, acho que eu dormi, confesso, ou eu só fiquei ouvindo as músicas, não sei, porque eu lembro das 3 da manhã. Das 3 da manhã foi quando abriu o terceiro cálice, e foi interessante porque o galo cantou também essa hora, tanto que brincaram e falaram assim, que galo que canta meia-noite e às 3 da manhã, né? Só galo de macumbeiro. E eu achei de rir, porque foi engraçado. Enfim, às 3 da manhã abriu o terceiro cálice, aí foi liberado a gente consagrar, aí foi liberado para que eu consagrasse, aí eu fui lá, consagrei a medicina, beleza, sentei no meu canto, e aí a gente entrou, porque também foi dito que a gente, a partir dali, faltavam mais 4 linhas pra gente, e estavam finalizando já a parte, indo pra, né, a última parte já do ritual, mas ainda faltava 4 linhas, ou seja, 8 orixás ainda. Bom, aí entrou com a Mamãe Oxum, e Mamãe Oxum, às vezes a gente pensa assim, Mamãe Oxum é amor, eu vou ficar aqui de amorzinho com a Mamãe Oxum. Nada, Mamãe Oxum, ela pega na veia do emocional da pessoa. Era um povo chorando, era um povo fazendo limpeza, e eu não consigo me concentrar com muito barulho. Mas é claro que eu já sabia que um ritual com 80 pessoas, isso iria acontecer, porque cada um está no seu processo, né? Então eu tenho também a aprender a ter paciência, né, a respeito do processo do outro. E ali na Mamãe Oxum, uma outra moça, né, então começou a se contorcer e a fazer um barulho alto, mas o barulho dela, a outra que estava xingando, acalmou, melhorou, passou pelo processo dela. Mas essa daí ficou ruidosa ao ponto que a gente já não conseguia ouvir mais a música, porque a moça, ela estava muito alto mesmo. Então você imagina 80 pessoas incomodadas por conta da moça que estava no processo dela difícil. Fizeram uma roda de mulheres que são da firmeza, em processo de oração em torno dela, e o pessoal ali. E eu ali, de acabar de consagrar, encostadinha ali, e eu ouço uma voz falar assim, você tem que ir lá ajudar. Aí eu levantei a cabeça, abri o olho, levantei a cabeça e falei assim, ai gente, deve ter umas 5 ou 6 mulheres ali da firmeza, elas estão ali cuidando, tá tudo certo. Aí veio uma voz e falou, você está pronta, você precisa ir lá. Aí eles falam assim, filho, o que eu vou fazer? Levantei e conforme o dirigente falou, que se caso a gente precisasse dar consulta ou uma assistência, primeiro a gente tem que conversar com uma pessoa da firmeza ou com os dirigentes para poder pedir autorização e ver se é pertinente ou não, né? E aí eu fui lá pedir autorização, né, a respeito daquela irmã que estava no processo difícil dela. E aí eu falei se eles me autorizavam, aí uma moça da firmeza falou que ok, e aí uma outra moça que não tinha visto eu pedir a permissão, falou, irmã, volta para o seu lugar, porque senão o que está com essa moça pode passar para você. Aí eu só olhei para ela e falei, irmã, eu estou acompanhada e foi pedido daqueles que me acompanham para estar aqui. Aí ela só falou, ok, gratidão.
E também falei, né, que já tinham me dado autorização para estar lá. Na hora que eu fui sentar, que eu fui abaixar para sentar, que a moça estava no chão, eu já senti a presença da minha preta velha. E minha preta velha, ela gosta desse trabalho de curandeira, sabe? Então eu senti a presença da minha preta velha. E aí pediram para eu levar um maracá, né? Um maracazinho, e nessa hora já não era a música de Mamãe Oxum, era de Oxumaré. E eu tenho uma conexão com Oxumaré. E aí era a sensação que eu tinha, que tinha que fazer barulho como se fosse aquele chacoalho do rabo de uma cascavel. E foi interessante porque, como essa semana eu estudei mais um pouco sobre Paracelso, sobre a parte o domínio da voz, eles falavam, e fiz alguns treinamentos sobre a invocação, sobre usar a voz como mantra, né? Enfim. Foi me dito que era para falar para essa moça, para ela soltar, mas eu não podia falar com o som reverberando daqui. O som tinha que reverberar daqui. Então foi interessante porque foi o aprendizado, ou seja, vai vendo como que é importante estudar. Foi um aprendizado recente que eu estava fazendo, né, em casa. Então foi pedido para executar lá. E aí depois que foi feito isso, pediram para abrir sangria nela, ou seja, fazer o sinal da cruz para fazer sangria energética. Foi essa a orientação que eu recebi. E depois disso foi pedido para que eu abrisse o campo do Reiki. E não é de hoje que estão falando, e agora eu estou na disciplina, então por isso que eu já tomei bronca, estou dizendo para você que eu tomei bronquinha, que eu fiz curso de Reiki, então eu sou reikiana nível 3, mas eu não sou uma reikiana nível 3 praticante, e já não é de hoje, já vai mais de uns 2 meses que estão vindo falando que eu tenho que voltar a praticar, mas ainda não me coloquei, mas agora estou na disciplina. Vou voltar a praticar. Fiz os cursos, mas não entrei em prática efetivamente pós os cursos. No começo até que eu estava bastante, mas depois no nível 3 eu dei uma parada de praticar, né? E eles estão pedindo para eu voltar. E aí foi interessante, porque nessa hora pediram para eu abrir o campo do Reiki, então eu abri o campo do Reiki ali, falaram que era para eu ficar tranquila, porque eu estava sendo amparada, e pediram me deu aquela sensação, né, aquela leitura de ficar com os olhos fechados, só que de repente, quando eu fiz assim com a minha mão começou a fazer um passe, e eu senti que era um passe kardecista. E aí foi engraçado, porque eu senti uma leveza no meu coração, e quando o meu olho abriu no plano astral, nesse plano espiritual, eu estava rodeada, quer dizer, não eu, a moça estava rodeada de espíritos de cura, de branco, eles estavam de branco, eram brancos, tipo, reluziam a luz branca, né? Era como se fosse um fantasma, mas eles reluziam em formato de luz, e eles eu senti aquela pureza ali, e foi tão divino olhar, e quando eu olhei para mim, assim, eu estava debaixo dessa tenda, na tenda não tinha luz fora, mas não debaixo da tenda, e eu sentia como se uma luz descesse em cima de mim, num cone, e eu via aquele círculo de luz, eu super iluminada, e eu via eles todos assim com a mão, sabe? E aí eu agradecia, porque era a linha dos médicos de cura. E por isso que eles falaram, você está preparada. E hoje, no dia de hoje, antes de gravar esse vídeo, eu fui ver sobre passe kardecista, e estava falando que para você chegar ao ponto de fazer o passe kardecista, a pessoa que vai fazer o passe, antes de fazer o passe, ela precisa se preparar para chegar ao ponto dela fazer o passe. E quando eles falaram como tem que ser esse preparo da pessoa, aí eu entendi que todo esse tempo eu vim sendo preparada.
e que tudo que eles falaram que a pessoa tem que fazer, por isso que ela entra na doutrina, primeiro ela vai para os estudos, para o desenvolvimento, para depois chegar na ação. Eu reparei que eu fiz tudo isso, só que fora do kardecismo, sabe? Mas com esses meus mentores. E eu estava lá. Mas é claro, a moça melhorou? Melhorou. Mas eu fui a única? Não, porque tinha ali as moças da firmeza, a energia, a egrégora, as entidades dela fazendo também trabalho delas, também fazendo trabalho em cima dessa moça. Mas para mim, o que eu quero dizer a respeito disso? Foi a minha experiência de eu ver, de eu efetivamente me ver ali como parte desse processo kardecista, sabe, desse passe, disso, era eu me ver. E isso foi em algo assim, e ver que eu realmente, ou seja, que tudo o histórico meu de família e tal, que tudo congruiu para este momento, para falar, tá vendo, você tá pronta. Você tá pronta, você pode. Só que eu percebo que é tipo assim, você pode ir mais além do que o passe kardecista, você pode unir isso com a ferramenta do reiki. Então você entende, e eu entendi porque o passe kardecista tem um momento que você também para a mão, como se fosse a técnica de reiki, você tem que esvaziar a cabeça. E eu entendi tudo isso. Naquele momento, quando foi falando, e depois eu fui ver o vídeo, eu falei, eu entendi. Porque eles só foram falando o que era para eu fazer. E a compreensão foi hoje, vendo o vídeo, porque eu já li livros de Allan Kardec, alguns livros do Chico Xavier, né? Mas vejo as palestras acho que é Marília, ela fala muito sobre Chico Xavier, mas eu gosto muito de ouvir as palestras dela. Então, assim, mas a Ellen falar assim, não, estou praticando, eu procurei uma casa espírita, isso não. Então foi interessante nesse momento todas essas informações e ações convergirem para mostrar para mim, tá vendo? Entendeu? E aí eles, vendo o vídeo, falou que isso é um trabalho de caridade. Então, de repente, é tipo, olha, mostrando o caminho, tipo, a setinha. Ellen, caridade, trabalho, olha para onde você tem que ir, todo o seu preparo para onde está te conduzindo. Bom, isso foi uma experiência muito rica e divina para mim, que eu não esperava, sabe? E realmente foi uma constatação dessa ancestralidade, dessa corrente ancestral que eu trago de linha médica. E uma observação importante. O Instituto Nova Esperança foi deixado muito claro que uma das egrégoras da casa, por isso que eu também tive essa experiência, porque uma das egrégoras da casa é a egrégora de Bezerra de Menezes. Então foi interessante porque Bezerra de Menezes é cura física, cura espiritual. Então eu entrei dentro, ou seja, a brecha para essa manifestação também aconteceu porque coincidiu que a casa também tem como parte da egrégora dela a egrégora médica do Bezerra de Menezes. Então, esse dado também é importante para poder dizer do tipo, mas por que manifestou lá? Mas é porque é uma casa que tem essa egrégora também. Bom, aí, depois dessa experiência, eu tive a experiência com Mamãe Iemanjá, com os marinheiros, e aí foi muito interessante, porque na Mamãe Iemanjá eu bocejei do começo ao final, o trabalho inteiro, enquanto teve a egrégora da Mamãe Iemanjá, eu bocejei o tempo todo, só que eu comecei a bocejar de limpeza comigo, de que área eu já não estava nem mais sabendo, porque aquela hora eu estava extremamente cansada, mas foi em relação à casa e em relação lá o ambiente, mas era com bocejo, então ia descendo aquela água salgada, Mamãe Iemanjá, né, mar, água salgada, trabalhando, mas quando manifestou um marinheiro em mim, ele veio para me dizer que agora que eu passei por uma turbulência
e que e ele falou assim, veja o seu aprendizado. Você aprendeu no meio da turbulência a segurar controlar o barco, né, no leme dele, né, leme, acho que é assim que se fala, né, e não deixar o barco virar. E ele falou, e eu venho aqui para dizer que agora você vai estar passando por períodos de equilíbrio, que é o que eu venho buscando, o equilíbrio das coisas. Então ele falou que eu consegui passar por essa tempestade que eu falei, que eu entrei no vazio, um processo de depressão, tive surto, surtei, tive que passar em psicólogo, psiquiatra, outros assuntos para a gente falar depois, mas depois dessas turbulências, literalmente, ele falou que eu consegui pegar de frente e agora eu estou, mesmo em tempos de turbulência, eu consigo navegar com equilíbrio, porque agora existe uma sabedoria que eu acabei desenvolvendo por conta disso, que eu acabei reconhecendo dentro de mim por conta disso. Então foi muito gostoso passar isso com os marinheiros, passar por essa experiência com a mamãe Iemanjá, e só revoltando de novo lá para o Exu, outro Exu também que apareceu foi o Tatá Caveira, que foi muito interessante. E por que eu sei que é o Tatá Caveira? Porque meu pescoço de repente começou a mexer e a estalar. E começa assim, vira, estala, e quando é isso, eu já sei. É a forma dessa entidade falar, eu estou aqui. Era o Tatá Caveira, e ele também fez limpeza energética no meu carro, então foi muito interessante isso. Agora só as experiências que ficou faltando, não quero deixar ninguém de fora, então não posso deixar o Tatá Caveira lá no Oiê, porque também foi uma experiência maravilhosa com ele. E assim eu cheguei ao final desse ritual e um pouco disso. Por que eu quis contar tudo isso para vocês? Porque existe muito mais além do que a nossa vã consciência presa nesse véu de ilusão consegue ver. E você se permitir desbravar-se, né, faz com que você tenha essas conexões. Então, esse relato eu falando sobre mim não é para me enaltecer, muito pelo contrário, que eu não estou aqui para fazer isso. É para dizer que isso que acontece comigo também pode acontecer com você, mas você só tem que se permitir. Só tem que olhar e falar, eu vou e vou permitir que o véu da ilusão seja quebrado e que eu experiencie e que eu vivencie isso com meus próprios olhos, com o meu próprio corpo, com a minha própria consciência, entende? E traga essa verdade para você. Então, o que eu quero dizer para você é que até um tempo atrás eu não me via rodeada e com esse grau de interação com essas consciências. Hoje eu estou nessa trajetória e falar sobre esse ritual de 12 horas é exatamente falar para você, se você for, se permita, mas vá sabendo que é um ritual cansativo, mas vá com disciplina, não do tipo, vou ficar deitado no colchão, morri. Não, vá mesmo no intuito tipo, hoje eu estou indo para me estudar. Hoje é dia de estudo sobre minha pessoa. Eu quero saber como que a entidade incorpora, se caso for o intuito do ritual que você for. Eu quero saber como é esse tema, essa frequência musical, como ela entra em mim, que plano eu acesso. Então, você se reconhecer, você entender o que você tem que aprender, o que você tem que modificar e, acima de tudo, modificar. O dia a dia é importante, ele é fundamental. Eu só surtei pela segunda vez, pelo vazio, porque depois eu entendi por quê, mas também teve algo que eu admito que eu estava muito indo atrás de conhecimento e falando muito para os outros de conhecimento, me gabando de conhecimento e pouca prática.
E para eu ter essas experiências que eu tive no nível que eu tive nesse ritual, é porque tive que colocar no dia a dia em prática muita coisa. E colocar em prática não é fazer magia, ficar acendendo velhinha, é você entrar no seu processo de olhar para si mesmo, de você mudar atitudes que você tem resistência de você mesmo de mudar. Sabe? Aquilo que você tem que libertar, mas você ainda fica procrastinando. E é esse tipo de disciplina que eu tive que ter, de ser rigorosa comigo mesma, do tipo, Ellen, nós vamos conseguir mudar esse hábito, nós vamos conseguir liberar isso, sabe? Mas é se propor mesmo, do tipo, ok, eu desapeguei, ok, essa informação, por que essa conversinha tá acontecendo ainda na minha cabeça, entendeu? Ela tá fazendo sentido? Sabe? É tipo, você briga com alguém e daqui a pouco vem aquela conversa, como se você voltasse a conversar com a pessoa, e aí vem a vozinha na minha cabeça e fala, tá, essa conversa aconteceu? Não. Então por que você está pensando? Então esse tipo de disciplina, sabe? Que, ou seja, eu falando com eu mesma, do tipo, por que você está falando isso? Por que você está pensando isso, Ellen? Só que até eu chegar ao ponto de você não pensar mais, é um trabalho diário. Entendeu? Você fazendo você consigo mesma. E eu venho já numa disciplina de reformulação sobre eu mesma, sobre isso. E é isso que muitos estudiosos trazem. Por exemplo, o próprio Crowler diz dentro do Telemann, a própria AMORC, né, a Ordem Rosa Cruz, os maçônicos, eles trazem essas informações, entendeu? De disciplina, de prática, de você com você mesmo, mas não é você se doutrinar, é você se permitir enxergar o que está te limitando e liberar, soltar isso, desapegar dessas coisas. E aí você vai vendo que muitas energias negativadas que adensam no seu campo energético, elas estão coligadas com as suas emoções. E para você elevar a sua energia, você tem que curar-se a si mesmo. São portais aonde tem ganchinhos que eles pegam e ali ficam. E aquilo faz com que a sua vida, de certa forma, ande, em vez de ir para frente, ela começa ou anda para trás ou estagna. Entendeu? Mas é uma coisa que você tem que ir gradativamente percebendo e mudando. Porque tem muita gente que às vezes chega e fala assim, chega de ficar falando de cura, chega de falar falando de cura. Porque essa pessoa que está falando isso, ela também não entendeu o que é cura. Entendeu? É cura que às vezes a pessoa pensa e do tipo, tem que ficar lá curando emoções, eu quero ir para experiências. Mas isso é experiência, por exemplo. Mas para ir para a experiência, eu tive que refinar a minha forja. Refinar a sua forja é você olhar hábitos que você olha e fala, eles não estão mais consoantes com a minha pessoa, mas ainda estou tendo essas atitudes. Então eu preciso mudar de hábitos, ter um outro olhar sobre essas atitudes para que eu possa me reformular. Então, um ritual desse, ele permite trazer vários conhecimentos que vão estar confirmando, ou seja, que a sua jornada está no caminho certo ou não, vão trazer aquilo pela qual você tem que se atentar, mas um ritual como esse me permitiu me conectar com entidades que, de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes. Então, eu já tinha feito incorporação, sim, mas desta forma, nessa intensidade, não. Então, os presentes para mim foram as incorporações com o Irê, com o meu preto velho, apesar de já ter incorporado ele, mas as orientações com os meus Exus e as minhas pombagiras, ter entendido essa mensagem do baiano, ter entendido esse aprendizado com os médicos de cura, me trazendo esse entendimento sobre a minha jornada, mas que vem linkado todo ao estudo que eu venho desenvolvendo e aonde eu cheguei. Então foi muito importante isso, muito importante sobre os médicos de cura e sobre o marinheiro, nessa energia de mamãe e Iemanjá, trazendo que, enfim, aquilo que
há um tempo atrás eu coloquei como propósito que eu estava em busca, que era o equilíbrio, enfim, eu consegui chegar nesse ponto, né? E agora eu tenho que aprender a gerenciar as outras coisas para me manter nesse equilíbrio. Mas é isso. O que eu queria trazer sobre o ritual de ayahuasca de 12 horas era isso, compartilhar um pouco dessa experiência. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal para continuar acompanhando outros vídeos com mais informações, com mais bate-papo espiritual. Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês. Fui!